Boa noite a todos. Olá, boa noite, Maristela, Nelson. Quem mais está comigo aí? Elvira, Aparecida, Kátia, boa noite. Janice, boa noite. Gente, aproveita esses momentos, a gente não começou ainda. Quem quiser pode pegar uma água para fluidificar também, tá? A minha já tá aqui. Com certeza o plano espiritual tá com a gente, os médicos, independente se é palestra, se é tratamento, eles sempre estão ali para nos ajudar, tá bom? Georgina, Tina, Janice, Kátia, boa noite, Terezinha. Hoje a palestra vai falar sobre fé. De 0 a 10, como que tá a sua fé hoje? E o que que a gente entende sobre fé, né? E aí, Emerson, tudo bom? Bernadette, boa noite. Rony, boa noite. Seja bem-vindo. Quem tá aqui pela primeira vez? Levanta a mãozinha. Aê, Nelson. Sua fé tá 10.1 hoje. Sandra, seja bem-vinda. Não deu nenhuma oscilada? Porque, né? Às vezes a gente dá uma osciladinha, né? Será que a gente acredita mesmo? Como que é que tá a nossa fé? Né? Chega um probleminha e parece que a fé fez assim. Vamos fazer uma preparação, que a nossa palestrante já está aqui aguardando. O som tá bom, gente? Dá para ouvir a musiquinha? Da minhoquinha, né? Da cobrinha. Então vamos fechando nossos olhos e sintonizando com os nossos mentores, com o plano espiritual, com Deus, e pedindo neste momento que eles nos dê a energia necessária para que tenhamos forças, para que tenhamos a intuição que precisamos para os momentos difíceis. Que nós possamos neste momento abrir nossas mentes e o nosso coração com boa vontade para receber o aprendizado da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem.
não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Graças a Deus. Boa noite. Quem não compartilhou a palestra ainda, corre lá que dá tempo, porque depois que a Mayara começar a falar, aí vocês vão perder. Então corre lá, vão compartilhar, acho que vou fazer isso agora. Pega lá seu celular, dá uma paradinha. Vamos lá. É só clicar em compartilhar, é rapidinho. Compartilha com a sua família, com seus amigos. Quem é aí da sua família ou dos seus conhecidos que estão precisando de um pouquinho de fé, aprender um pouquinho sobre fé? Duvido que vocês não conheçam alguém que esteja numa situação difícil, que esteja ali, ó, com a fé baixa, sem vontade de nada, descrente das coisas. Eu tô compartilhando, vou compartilhar aqui. Compartilhei. E agora é vez de vocês. E agora eu vou chamar a minha amiga Mayara Drummond. Vamos lá, cadê ela? Boa noite, Cíntia. Queria agradecer o convite, a alegria de estar aqui mais uma vez servindo os interesses de Jesus. E dar boa noite também para os nossos amigos, as nossas amigas que estão aí. Um prazer rever muito de vocês. Outros aqui que eu já vejo em outros canais também, que estão aqui. Oi, Augusto. Sim. Oi, Maria do Carmo, Cláudia, Carmen, Janice, Elvira, Maristela, Nelson, Rony, Sandra e tantos outros que aí estão. Uma boa noite. Vamos desejar, então, depois dessa linda prece, perceber as vibrações de Jesus, de muita paz, de muita tranquilidade e de todo o teu amor que nos envolve na tua presença. Como que a gente vai fazer, Má? A gente vai colocar as perguntas para o final ou você quer que eu coloque durante? Como que você pretende? Acho que a gente vai interagindo aqui, pode deixar liberado o chat, e a gente vai confirmando aqui e vai falando e vai vendo as questões e a gente vai dialogando aqui conjuntamente. Então tá certo. Assim tá ótimo. Qualquer coisa você me chama. Seja Tá. bem-vinda e ó, a casa é sua. Obrigada. Já estou me sentindo em casa mesmo. Bom, pessoal, é uma alegria estar na casa de vocês novamente e aqui mostrando um pouquinho da minha casa para vocês. Na última live, a gente conversou sobre há muitas moradas na casa de meu pai. E hoje nós vamos falar sobre a fé que transporta montanhas. E aí a gente vai começar então perguntando: quem disse essa frase? A fé transporta montanhas? Ou aonde está escrito? Eu vou estar sempre fazendo perguntas aqui e eu quero que vocês participem, vão comentando, eu vou puxando os comentários, as respostas, e a gente vai fazendo esse estudo conjunto, essa conversa bem gostosa. Bom, às vezes demora um pouquinho para chegar aqui para a gente as respostas, então às vezes eu vou falando outra coisa enquanto vocês vão respondendo, mas depois eu vou puxando aqui as respostas. Bom, então quem disse que a fé transporta montanhas? O nosso amado Mestre Jesus. E a fé transporta montanhas também é o título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 29, e que eu estou aqui com ele na edição da FEB, publicado pela FEB. Boa noite, Xanda. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa fé. E essa frase de Jesus, ela está no Evangelho de Mateus. E para a gente começar, a gente sempre gosta de ler um pouquinho do Evangelho, para a gente ir conhecendo o Evangelho e a gente vai discutindo em torno disso. Então, a gente vai ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 17, os versículos 14 a 20. Para quem quiser acompanhar também, se tiver com o Evangelho aí segundo o Espiritismo, é o capítulo 29. Boa noite, Val, minha amiga, saudade de você, querida. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho,
que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Bom, aí a gente vai sintonizando também com as vibrações de Jesus, não é verdade? E aí eu quero perguntar para vocês, gente, o que vocês entendem dessa parábola das montanhas, da fé, dessa incredulidade que coloca aqui, né? Kardec, ele vai trazer para a gente um entendimento que a gente precisa pensar além do aspecto literal do evangelho, né? Ou seja, pensar além da montanha física, do aspecto físico. O que seria essa fé que transporta montanhas? Kardec vai colocar assim: é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. Unicamente no sentido moral. Então, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. Não sei quem de vocês estavam lá, alguns eu consigo reconhecer aqui, que são meus amigos de lá, a gente conversa bastante, que foi no @gostinho de espiritismo. E perguntei para o pessoal, o que vocês gostariam que eu falasse na live? E o Diego, eu não vi ele ainda, mas se ele estiver aí, me dá uma boa noite, Diego. O Diego falou assim, eu queria que você falasse sobre o que é a fé para os espíritas e comentasse o capítulo 11 de Hebreus. E aí ele colocou especificamente o versículo 1, mas eu vou ler o versículo 1 e o 2 aqui, e a gente vai começar a conversar sobre isso. Enquanto eu vou lendo esses versículos, eu quero que vocês vão respondendo aí para mim o que é fé para vocês. O que é fé? Então, lá em Hebreus, no capítulo 11, fala assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Esse capítulo de Hebreus, o capítulo 11, depois ele vai citar vários desses antigos, né, e como que pela fé eles superaram suas montanhas e deram testemunho dessa fé. Então vamos lá, vamos ver o que o pessoal está respondendo aqui do que é fé. O Augusto respondeu: para usufruir da fé, devemos subir no alto das montanhas do nosso espírito e sentir a vibração divina que existe em nós. Tá inspirado, hein, meu amigo? Uma poesia, que lindo isso. Muito lindo mesmo. Gente, a fé é acreditar? Vocês acham que a fé é acreditar? Ou a fé é ter certeza? Ou a fé... O que mais pode ser a fé? A fé é você ter uma religião. A fé, ela... O que é a fé? Joaquim colocou ali, a fé é certeza. A Marina, um sentimento no espírito que acredita que tudo irá melhorar. Muito bom, gostei. Bom, vamos ver o que Kardec fala? Kardec, ele vai falar assim, existem diversos entendimentos, né? A Angélica colocou que a fé é a esperança. Existem diversas definições para a fé. Entende-se a fé, além da crença e tudo mais, né? A confiança que se tem na realização de uma coisa,
A certeza de atingir determinado fim. Ó, que o pessoal já está acertando. O Augusto colocou que é interessante que a pessoa sem religião que tem muita fé. Verdade. E a gente vai entender por quê. Porque o que é a fé? E a Sandra colocou que a fé é encontrar forças para não desistir. A Rosa também acha que a fé é ter certeza. Outra definição que Kardec dá fé para a gente é que a fé, já que essa certeza ela é acompanhada de uma simplicidade, de uma humildade, e não de uma presunção. Por quê? Ele coloca aqui, a verdadeira fé se conjuga à humildade, aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Por saber que simples instrumento da vontade divina é o que a gente é. Nada pode sem Deus. Então, essa certeza de que a gente vai alcançar, mas que a gente não vai alcançar sem Deus, né? Vamos ver o que mais o pessoal está respondendo aqui, ó. Tina, a fé nos enche de forças para acreditar que vamos conseguir algo. Rony, a fé é acreditar em algo independente de ser algo visível ou não. Janice, para mim a fé é pedir e confiar que tudo chegará a ti da forma que Deus nos entregará. Muito bom esse final. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Kardec também dá uma outra visão sobre a fé, que é do ponto de vista religioso. Ele vai falar das questões dos dogmas, das crenças religiosas, e ele vai debater a questão da fé raciocinada e trazer, então, para o Espiritismo essa fé raciocinada. Ele vai escrever assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Uma vez eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que eu gostei tanto, porque ele falou assim, gente, fé não é só você acreditar. Ele falou assim, fé é, por exemplo, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai para o hospital, você tem que fazer uma cirurgia. É você confiar ali, naquele médico, em Deus, em tudo mais, né? E aí, gente, quando eu ouvi isso, eu achei que eu tinha fé, mas eu pensei, gente, eu não tenho fé de jeito nenhum. Por quê? Por que a minha situação é pior? Porque normalmente, quando eu já fiz algumas cirurgias ou estive no hospital, eu confiava no médico. Mas engraçado que eu acho que eu não tenho a mesma confiança no médico que eu tenho em Deus. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, como eu preciso pensar sobre a fé. O Augusto colocou assim, ontem falamos da filha da fé, a esperança, que ambas são baseadas na certeza da vida futura. Realmente. E a esperança traz, né, o bem-estar, a alegria para que a gente possa seguir. Bom, vamos ver o que o dicionário fala para a gente sobre o que é fé? A gente teve aqui as definições de Kardec, mas o que o dicionário fala? Eu peguei algumas definições do dicionário Michaelis, tá, da internet, se alguém quiser olhar, e vai falar, assim, dessa questão da convicção da existência de algum fato, né, ideias e crenças de uma religião, de uma doutrina, e ele vai falar assim, na quarta definição, fidelidade a compromissos. Vocês já pararam para pensar nisso? Que fé é fidelidade? Eu não vi ninguém escrevendo aqui que fé era fidelidade. Pelo menos por enquanto. Talvez tenha passado aí por mim. Se alguém tiver escrito, falei, eu falei. Que a gente puxa o comentário. Tem alguém aqui que é da área do direito, da área jurídica? Não necessariamente do direito, né, mas da área jurídica? Porque tem a definição também de fé, né? Que é a verdade afirmada. Não é? Você vai dar ali a veracidade, atestar a veracidade. Não é isso? Então, agora, o que eu quero? Por que eu fiz essas definições? Porque a gente abordar a fé é muito abrangente. E como o nosso tempo é curto, a gente tem que escolher uma dessas óticas. E eu escolhi para a gente conversar aqui sobre o aspecto da fidelidade. Então, nós vamos, tudo que a gente for olhar a partir de agora, a gente vai colocar esse olhar de que a fé é fidelidade. Então, toda vez que a gente for ler algum texto,
a gente for conversar aqui, a gente tenta trocar a palavra fé por fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade à verdade. A que mais? A Deus, às leis divinas. Não é verdade? O Augusto colocou aqui, legal, fé, ter ligação com fidelidade, com compromisso, faz sentido com as provas assumidas por nós. E o Joaquim colocou, saber que Deus está agindo em nós e por nós. E a Roberta tá aí, é do direito. Pois é. Então coloca aí pra gente o que é a fé no direito, Roberta. É isso mesmo que eu falei? Eu não sou da área do direito, não, gente. Eu só olhei a definição aqui, eu achei bastante interessante, porque tem a ver com a verdade, né? E aí a gente transporta isso para um aspecto moral, né, de Deus. Bom, como vocês sabem, eu vou mostrando os livros aqui que a gente vai trabalhando e as fontes, para a gente sempre mostrar o embasamento, né? Então, agora, esse livro que eu amo, sempre uso ele praticamente em todas as coisas que eu vou falar, que é o Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, essa publicação da FEB Editora. E aqui tem um capítulo específico, que é o capítulo 6, que se titula Fidelidade a Deus. E os discípulos, depois que Jesus já tinha iniciado, então, né, a sua pregação, os discípulos começam a ver essas questões dos sacrifícios que seriam necessários para pegar o reino de Deus, para o evangelho, para evoluir, para a boa nova. E eles vão questionar a Jesus sobre esses sacrifícios. E Jesus vai falar assim: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Se vacilas, receosos, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então, aqui a gente vai fazer uma pausa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. É bom que quando a gente conversa sobre Jesus e a gente coloca alguma fala dele, a vibração muda completamente, né? A gente consegue sentir a celestidade do nosso mestre. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma comparação entre a fidelidade a dois tipos de mundo. A dois tipos, quer dizer, ao mundo material e a Deus. É que quando ele fala fidelidade ao mundo, é ao mundo material, né? E a gente não pode servir a dois senhores. Não, você pode servir a Deus e a Mamon. A gente não consegue servir os dois, né? É um ou outro. Então, aqui Jesus, ele está falando para a gente o seguinte: você vai ter que se esforçar de todo jeito. De todo jeito a gente vai estar se esforçando. A Joana de Ângeles fala muito isso. Inclusive no livro Plenitude, que é por Divaldo Franco, né, da Editora Leal. A gente vai estar sempre se esforçando, mas esse esforço meu, ele está dirigido para os aspectos do mundo divino, do mundo moral ou do mundo material? Se eu não estou me esforçando no aspecto do mundo moral e divino, eu estou fidelizando com o mundo material. Gente, claro, vou fazer um outro parêntese aqui, que agora já é colchete, que é lógico que a gente precisa de aspectos físicos, materiais, para sobreviver, a gente está reencarnado, a gente não vai entrar nesse mérito, a gente está indo além disso, né? Além disso. O meu esforço no dia a dia tem sido para a conquista da moral, cumprir a fidelidade a Deus, as leis divinas, porque ser fiel a Deus é cumprir as leis divinas. E aí Jesus continua: desde quando estará o Pai trabalhando por nós? E aí Tiago,
vai questionar o mestre, porque tinha um amigo dele que chamava Corazim, que ouviu as palavras de Jesus e queria seguir Jesus. Só que o Corazim achou que era muito difícil seguir Jesus, que era cheio de obstáculos e que o Deus que desse as coisas e tudo mais era muito melhor. Esse Deus de Jesus aí estava muito difícil, estava cheio de problema, de coisa, né? Para quê? Outro dia alguém me perguntou assim, nossa, mas a doutrina espírita tudo tem que sofrer, né? Falei, nossa, a pessoa não entendeu nada. E aí Jesus vai responder, vai ponderar para ele. Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar que Deus concede, mas no Pai, no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Então, Jesus está trazendo esse pai, que é como um pai material também, né? Fazendo essa analogia, que educa, que traz o melhor para a criança crescer, para o seu filho ou para a sua filha, e não que fica dando tudo. Porque a gente sabe que o pai ou a mãe que dá tudo não vai ajudar no crescimento daquele filho e daquela filha, né? E aí ele continua, o Mestre Jesus. O filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. E aí a gente está num período de pandemia, mas na verdade as enfermidades elas existem sempre, no aspecto físico e moral. Então André vai perguntar assim, querendo entender a justiça divina. Poderia ser fiel a Deus estando enfermo? A gente tem que trabalhar, como é que eu vou ser fiel estando enfermo? E Jesus responde, ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Muito bom, né, gente? Muito bom. Mas vamos voltar para o nosso evangelho aqui, para o evangelho de Mateus, que a gente leu aqui no comecinho, né? Sobre expulsar os demônios. Dentro do livro do Boa Nova também, do Humberto de Campos, o meu vídeo está invertido, gente, por isso que eu estou tendo dificuldade em entender aqui para que lado que eu viro. No capítulo 7, que chama A Luta contra o Mal, Humberto de Campos vai narrar para a gente os bastidores desse momento da expulsão dos demônios. O Tadeu, ele fica sem entender por que Jesus pode expulsar os demônios e ele não. Ele quer ajudar, ele quer também expulsar os demônios, né? Lá na parte que a gente leu do Evangelho de Mateus, eles levaram até os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio, e só Jesus que conseguiu. E aí, ele vai perguntar para Jesus, por que a gente não consegue expulsar, né? O que acontece? Gente, Jesus faz uma pergunta para Tadeu, que eu penso assim, ainda bem que não era eu, porque eu não ia saber responder de jeito nenhum. Ele pergunta assim, Tadeu, qual o principal objetivo de tua vida? E aí eu pergunto para vocês, qual é? Vocês conseguiriam responder? Responde aí, se vocês souberem. Fala sim, responderia isso? Ou tipo, não tenho a mínima ideia. Até agora eu não descobri qual é o meu objetivo de vida. Vão colocando aí. Eu só sei que depois eu adotei a resposta do Tadeu para mim. Isso foi um conforto, um consolo, essa mensagem para mim. Escreve aí no chat que eu vou ler. E aí Tadeu respondeu assim. Ele nem deu uma balançada, gente, já respondeu. Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. O Nelson respondeu aí, nem eu, ainda bem. Que bom que não sou só eu, Nelson. Ó,
O grupo espírita Cascata de Luz, que eu imagino que seja a Cíntia, está aí, evoluir e ser feliz. Tadeu colocou, realizar o reino de Deus no coração. Joaquim, trabalhar para o meu melhoramento moral. Muito bom, Joaquim. Jesus explica que cada um deve fazer a sua parte pro Tadeu, que é edificar, então, esse reino de Deus. E lá no capítulo 3, que vai estar narrado do Boa Nova, Jesus já vai ter falado para os discípulos o que é o reino de Deus. E Humberto de Campos coloca de uma forma muito, muito bonita, muito poética, que ele vai falar assim, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. O que é o reino de Deus? É obra divina no coração dos homens. Por isso que ele respondeu, mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração, ou seja, a obra divina no coração. Vamos ver o que mais. A Roberta colocou aqui, cumprir minha missão, a que foi combinada antes de encarnar. Pois é, Roberta, mas aí a gente fica pensando, mas o que foi que eu acordei lá? Se você tem essa claridade, minha irmã, que bom, são poucas as pessoas que têm, muito poucas mesmo, né? E aí Jesus fala, o discípulo do evangelho combate a ignorância e não seus irmãos. Lembra, eles estavam lá aprendendo como expulsar os demônios. Como que ele ia expulsar os demônios? Tendo fidelidade a Deus. Implantando o reino de Deus no coração próprio. E eles não estavam combatendo o irmão, o adversário. Então ele já está falando, o demônio, expulsar o demônio, ele é seu irmão. Ele é seu irmão. E ele é um ignorante. Então a gente está aqui para combater a ignorância, não o irmão. Pela vitória do amor. Segue atento aos teus deveres. Então, gente, vamos continuar a nossa reflexão aqui com essa visão ainda, né? Da fidelidade a Deus e as suas leis, como a fé, que vai transportar as montanhas. Eu procurei no Livro dos Espíritos, vamos mostrar aqui, o Livro dos Espíritos, aqui é a minha edição da FEB, Allan Kardec, né? Eu procurei no Livro dos Espíritos as palavras que apareciam por fé. Óbvio que eu não folheei, né, gente? Caso vocês não saibam, a FEB, pelo site FEBnet, disponibiliza as obras básicas e outras obras de estudo em PDF gratuito. Então, lá tem isso. E eu fiz uma busca para pesquisar quantas vezes estava escrita a palavra fé, ao que essa palavra fé estava conectada e como que ela estava sendo usada ali. E aí, a maioria das vezes que eu achei, ela estava escrita assim, fé no futuro, ou fé associada à certeza. E aí, considerando essa nossa definição de fé, fidelidade, fé é fidelidade, o que vocês acham que essa associação da maioria ali de fé associada à futura, à certeza, tem a ver com essa fidelidade, com a palavra fé? Vão colocando aí para mim. Enquanto isso, eu vou falando de outra coisa que tem também, que eu percebi no Livro dos Espíritos. Muitas vezes está escrito boa fé. Mas se a fé é ter fidelidade a Deus, como que a fé pode ser ruim? Né? Como? Por que ele colocou boa fé? E aí a gente tem que entrar um pouquinho no contexto histórico em que foi lançado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. A primeira edição, né, gente? Depois foi revista, publicada novamente. Essa que a gente utiliza hoje, que tem 1019 perguntas, é a segunda edição. Não é a primeira. A gente não utiliza a primeira mais, porque ela foi revista. O que ele vem trazer com essa boa fé, então? Porque Kardec vem questionar, com os espíritos, obviamente, com toda a doutrina trazida pelos espíritos,
a fé sem obras, a fé irracional. Então, quando ele coloca a boa fé, ele está tentando fazer uma distinção entre o que também era considerada a fé naquele momento, a palavra fé. Trazer um novo sentido do que é a fé. Essa fé aí não é boa, ela não está fiel, ela não está fidelizada com o trabalho divino. O Joaquim colocou aqui que a fé, no sentido de fidelidade associada ao futuro, seria essa certeza na vida espiritual. E a Angélica colocou fé ao próximo. Fé ao próximo. A fidelidade, vocês acham que a gente poderia considerar que a fidelidade é associada à fé? Estou mudando já para a palavra fé, já mudei para fidelidade. A fidelidade ao futuro poderia ser, então, Joaquim, nessa forma que você colocou aí, a certeza é na vida espiritual, mas a certeza do futuro, qual que é o nosso futuro? O que é a vida espiritual? O que os espíritos falam para a gente sobre o nosso futuro da vida espiritual? Aonde que a gente vai chegar? Na felicidade. Todos, todas e todes nós vamos chegar à felicidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando eu li, lógico que não existe só uma definição, né, gente? Eu estou passando para vocês a minha reflexão. Mas todas as reflexões aqui são muito válidas e vão acrescentando também o meu entendimento, a minha discussão, porque o nosso ponto de vista é muito limitado, né? É uma vista sobre um ponto só. E aí, quando chegam várias pessoas, por isso que é legal o estudo em grupo, com várias vistas sobre outros pontos, a gente vai juntando e aprendendo mais, né? Então, eu pensei nessa ideia da fidelidade estar associada a esse futuro, que é a certeza de que seremos felizes. Então, ser fiel a Deus, ter fé, é ser feliz. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Agora, no nosso estado evolutivo, é claro que a gente tem alegrias, né? Momento de alegrias e muitas vezes associadas às questões materiais. Mas a felicidade real, eterna, que nós vamos chegar lá e que a gente ainda tem muita dificuldade de compreender, porque a gente ainda é tão pequenininho, a gente ainda precisa evoluir tanto. Mas a gente vai chegar nessa felicidade. Porque tudo passa, não passa? Os momentos difíceis passam, essa pandemia vai passar. Às vezes alguém aqui que tiver, né, com a saudade muito grande de algum ente que se foi. Tudo vai passar, gente. Tudo vai passar. E todo mundo vai ser muito feliz. O Augusto colocou aqui, fidelidade a Deus me traz sensação de servir a um só Deus, não desvirtuar o caminho. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O Joaquim concordou comigo, ou eu concordei com você, né, Joaquim? Não sei. Ou nós estudamos junto no plano espiritual. O Augusto perguntou, fé seria acreditar sem esforços? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Eu entendo, Augusto, pelo que foi dito aqui pelo próprio Cristo, né, de quando ele vai falar sobre os esforços da fidelidade ao mundo, ele vai falar, olha, esforço a gente está fazendo sempre. Qualquer ação que a gente faz é um esforço, né, gente? Não estou fazendo um esforço, assim, fenomenal. A gente está pensando aqui nas ações cotidianas, do dia a dia, é sempre um esforço. A gente está trabalhando, a gente está sempre trabalhando para alguma coisa. Mas essa coisa que a gente está trabalhando, ela é para uma utilidade do mundo material ou do mundo espiritual? Será que há um equilíbrio dos meus esforços no sentido de estar... Porque que acontece, gente? Não é que tudo que a gente faz de esforço no aspecto material
não é servir a Deus. Não, é sim. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos, eu estou no trabalhando para ter um salário para alimentar meus filhos, cuidar deles e tudo mais. Naquelas 8 horas ali por dia, eu estou me esforçando para um aspecto material do mundo. Não é verdade? É verdade. Mas esse ato meu é também servir a Deus. Porque eu vou estar desenvolvendo o meu trabalho, aprendendo habilidades, aprendendo a me relacionar com os outros, desenvolvendo outras competências de sensibilidade à diversidade, né, de integridade, de transparência, de comunicação, de relacionamento, né, interpessoal, várias coisas que a gente pode desenvolver no trabalho, que são também aspectos morais, se a gente for parar para pensar. Mas como que eu estou servindo nesse momento que eu estou trabalhando? Mas isso é servir a Deus também. A gente pode servir em todos os momentos. Porque a gente tem que entender. E nos momentos que eu não estou lá, o que eu fico fazendo? Eu fico vendo televisão, Netflix, eu fico, não sei, o que eu estou fazendo? Não é que não pode ver televisão, não, gente. Claro que pode ver televisão. Mas há um equilíbrio entre os esforços que eu faço para me melhorar e os esforços para estar no mundo? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. Joaquim, temos que nos esforçar sempre. Na escola não passamos para outra série sem as provas, né? Muito bom, Joaquim, gostei dessa analogia. Muito bom mesmo. É verdade. Temos que nos esforçar e as provas, elas chegam o tempo todo, né? Vamos continuar aqui um pouquinho, então. A gente falou sobre essa boa-fé. Agora eu quero fazer outra pergunta para vocês. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou lendo mais alguns comentários que tem aqui. E a gente já vai começar a encaminhar para o nosso final também, porque às 9h30 a gente tem que encerrar, né? O tempo passa rápido. Então eu pergunto para vocês, a gente já vamos pensar de novo. Estamos aqui trabalhando na fé sobre a ótica da fidelidade. Existe relação entre a fé e a vontade? O que vocês acham? Sim, não? Se sim, por quê? Se não, por quê? A Rose perguntou assim, como eu aumento minha fé? Rose, é o que a gente está conversando aqui, durante todo esse tempo. A gente está vendo a fé sobre a ótica da fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus é cumprir as suas leis, certo? Então, para a gente aumentar a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, a gente tem que se esforçar para cumprir as leis divinas. Concorda? Ou não? Ou não tá, ou tá confuso? Coloca aí para mim uma resposta para a gente ir trabalhando junto. Enquanto vocês vão respondendo aí, a pergunta é: existe relação entre a fé e a vontade? A fé como entendimento de fidelidade? O Augusto colocou assim: Meimei nos lembra que devemos esperar, acreditar, servindo, orando, amando e instruindo. Esses eu entendo como os esforços na fé. Muito bom. Rose, aí, ó. O Augusto trouxe diversos exemplos de como seria aumentar a nossa fé, essa fidelidade a Deus. A oração, que nos conecta com Deus, que a gente pode, pela oração, fazer caridade, enviando os bons pensamentos, pedir por aqueles que necessitam, né? Pelos aflitos, pelos enfermos, pelos obsidiados, pelos suicidas, pelos refugiados, os órfãos, aqueles que estão nos asilos. A gente pode fazer tanta coisa e é servir a Deus, fazer um ato de caridade que você nem precisa entrar no aspecto material. Amando, o Augusto colocou aí, né? Instruindo. Né? Então, a mãe, não sei se você é mãe, Rose, a mãe, sempre que ela está buscando ali amar o filho, instruir, ela também está servindo a Deus, ela está sendo fiel a Deus, né? Tá todo mundo colocando aqui as mãozinhas de oração.
Muito bom, gente. Um coraçãozinho para você também, Sônia. Ai, gente, estou péssima nisso aqui. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a fé e a vontade. Não chegou resposta aí para mim, mas vou só ler aqui a resposta da Val. Acho que para aumentar a fé é necessário ampliar o conhecimento. Nossa, excelente. Pois ele nos ajuda a compreender melhor o sentido das coisas e, consequentemente, a fé. Muito bom. A Val está trazendo para a gente essa definição da fé racional que a doutrina espírita traz para a gente. E que também é o que a Alcione vai falar lá no livro Renúncia. Que ela vai falar assim que o evangelho precisa... Que o evangelho é a doutrina do Cristo, não é, gente? Que é o roteiro, que Jesus fala lá, nós que já temos consciência e condição de entender a verdade, temos que seguir o roteiro. O roteiro é o quê? É o evangelho, é a doutrina do Cristo. E a Alcione vai falar assim, a gente precisa conhecer, primeiro passo, conhecer. Segundo passo, meditar. Terceiro, sentir. E quarto, viver. Então, o evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Se a gente não conhece, como que a gente vai vivenciar? Como que a gente vai saber o que a gente tem que fazer? A gente não sabe, porque a gente não conhece, a gente está na ignorância. E é por isso também que Jesus fala lá, nós não estamos aqui para combater os irmãos, mas a ignorância, pela verdade do amor. Acredito, o Nelson colocou aqui, ó, acredito que a vontade e a fé estão interligadas, porque se não tivermos fé, acho que não teremos vontade de conquistar alguma coisa, seja ela qual for. Boa noite, Públio. A Tina colocou, é com vontade e fé que alcançaremos nossos objetivos. Vamos continuar, então. Um espírito protetor, em mensagem no Evangelho, ainda no capítulo 29, mensagem que foi dada em Paris, em 1863, ele vai falar assim, até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, que é aquele dos dogmas. Lembra que a gente falou que lá no livro dos Espíritos, Kardec vai utilizar a palavra boa-fé? Porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca, e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Jesus, os Espíritos vão nos falar lá na questão 625, né? Que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, ele não é só o chefe da religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, quando tem fidelidade a Deus, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo, porque aí depois os apóstolos vão trabalhar e vão vir ali diversos milagres, né? A gente sabe que o milagre como algo sobrenatural não existe dentro da doutrina espírita. O milagre ele é algo natural, ele é sempre explicado por causas naturais. Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Então, vem aí mais uma vez o estudo, o conhecimento. E que bom que a gente tem a doutrina espírita para trazer esse conhecimento para a gente, né? O Augusto trouxe aqui para a gente também que na questão 900 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer que com vontade os homens vencem as suas más inclinações. É isso mesmo. Gente, tem uma outra questão também que eu queria colocar para vocês. Então, a gente já viu que a fé está associada à vontade, a esse querer e a essa certeza. A vontade. Se a gente tem vontade, então, esse querer, essa certeza, né? Porque vontade não é desejar.
vai muito além disso, né? Vocês acham que quando a gente coloca a palavra vontade, ela implica automaticamente em liberdade? Quando você tem vontade, você tem liberdade? Vou vendo outros comentários aqui. Meu amigo, é o Elke ou é Velke? Eu não sei falar seu nome, meu amigo. Depois você podia gravar um áudio para mim. Me perdoa. Kardec define a fé como sendo uma força de vontade, ou seja, objetiva. Uma força de querer, ou seja, a vontade. Direcionando uma vontade, depois ele complementa. Kardec ele vai colocar também, lá no comentário da questão 872 do Livro dos Espíritos, a relação entre a liberdade e a vontade. E ele vai falar que sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Não é verdade? O Augusto colocou ali, acredito total, vontade é o puro livre-arbítrio concedido pelo Pai. Exatamente. Então, sempre que a gente fala de vontade, o Kardec coloca assim, ora, quem diz vontade, diz liberdade. A Roberta colocou, concordo, vontade implica em liberdade. E o Joaquim, só devemos lembrar que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Exatamente, Paulo falou isso pra gente. E aí, gente, eu peguei uma outra pergunta que vai falar sobre o livre-arbítrio e sobre a vontade, no Livro dos Espíritos, que eu achei, tem várias, né? Mas eu achei que tem mais a ver aqui com o que a gente está falando. Por que alguns espíritos, o Kardec pergunta, por que alguns espíritos seguiam o caminho do bem e outros o do mal? Por que a gente escolheria o caminho do mal? E aí os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Então vamos lembrar lá dos nossos irmãos que foram tidos ali, né, como os demônios. Que Jesus estava combatendo a ignorância, não os irmãos. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Criados simples e ignorantes, temos que conhecer para sabermos escolher o que é bom, o que é ruim. O que é do aspecto das leis divinas, da fidelidade, do aspecto da evolução moral, e o que é do aspecto do mundo. E que eu não vou... A gente pode fazer a seguinte pergunta, gente. Isso daqui que eu estou fazendo agora vai me acrescentar quando eu desencarnar? Vai me dar alguma coisa? E aí a gente descobre se a gente está tendo fidelidade ao mundo ou a Deus. Porque se eu for levar para o plano espiritual comigo o que eu fiz aqui, de bom, obviamente, porque a gente também vai levar o que fez de ruim, mas nós estamos pensando aqui em seguir as leis divinas, né? Eu vou levar comigo. Tudo sempre no desenvolvimento das duas asas, que Emmanuel vai falar para a gente, a asa do amor e a asa da sabedoria. Então, a gente tem que desenvolver essas duas asas. E aí termina a questão assim. Os que são maus, assim se tornam por vontade própria. Então, a vontade vai ser o que vai nos levar, como vocês bem colocaram aí, várias pessoas, para essa fidelidade, para essa fé. Então, respondendo a pergunta sobre como aumentar a fé, a primeira coisa é a gente o quê? Movimentar a nossa vontade nessa direção. Só que esse movimento, gente, ele não é assim, nossa, eu vou sair aqui da live, estou super motivada, estou aqui imbuída dessas energias boas que os espíritos colocam aqui para a gente, e aí eu vou sair daqui e vou falar, nossa, movi minha vontade, tal, 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 e agora vai. Ótimo, ótimo ter essa vontade, mas ela é necessária constantemente. E é por isso que quando Augusto traz o aspecto da esperança, é muito positivo e muito rico esse comentário. Porque essa vontade, com essa esperança,
que é a alegria, o entusiasmo, a certeza, né, do futuro, de que eu vou ser feliz se eu percorrer esse caminho, que o Cristo nos mostra qual é o caminho que a gente tem que percorrer, eu vou ser feliz. Então, se eu quero ser feliz, eu acho que quando eu perguntei aqui qual é o objetivo de vida, tiveram pessoas que responderam que era ser feliz, eu acho, né? Se eu quero ser feliz, eu tenho que buscar essa fidelidade e mover sempre a minha vontade nesse sentido, né? A gente está chegando no nosso final. E aí, eu queria, para a gente encerrar, a gente falar um pouquinho, será que vai dar tempo? Acho que não. Eu falar da parábola da figueira, que secou, mas eu vou pular isso, gente, porque não vai dar tempo, o nosso tempo já está acabando. Ou a gente pode estender um pouquinho, Cíntia? Vamos ver o que a Cíntia autoriza aí. Bom, qual que é o resumo, então, da doutrina de Jesus, gente? Vão colocando ali enquanto eu vou ver alguns comentários que eu não vi. E vou lendo aqui. A Cintia colocou, pode. Ótimo. Ótimo. Então, enquanto vocês vão colocando aí para mim qual que é o resumo da doutrina de Jesus, eu vou relendo aqui a parábola da figueira para a gente lembrar ela. Quem já lembrar ela, coloca aí, eu lembro. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, vou ler de novo, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. O que vocês acham que Jesus quis dizer o que a figueira seca simbolizava? O que Jesus quis dizer aqui? O Augusto já respondeu a outra pergunta e falou: sinta a doutrina de Jesus como pura exemplificação do amor. Muito bom. Jesus, gente, Jesus, ele vai entender, que Kardec vai colocar aqui para a gente, né? Que esse símbolo da figueira que ele utiliza ele coloca aqui, ó, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem. E aí, eu pergunto para vocês, quem apresenta propensão para o bem? Se todos nós vamos chegar à felicidade, se todos nós vamos evoluir, todos nós apresentamos essa propensão ao bem, não é verdade? Ninguém está destinado ao mal. Todo mundo está destinado ao bem, à felicidade e ao amor. Mas que, Kardec coloca aqui, em realidade, nada de bom produzem. Então, você foi feito para fazer o bem, para amar, mas você não está produzindo isso. Você não está sendo fiel. E é por isso que essa fé firme não está se movendo. E aí, ele vai colocar assim: fica demonstrado aos homens que todos são chamados. E aí eu pergunto para vocês, se todos são chamados, por que poucos são escolhidos? Jesus fala isso, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por que poucos serão escolhidos? O Joaquim colocou aí todos nós. O Augusto colocou essa hesitação no coração é que pega. São os hábitos do passado, no vício, né? A Cíntia colocou, nos falta boa vontade. Eu também acho.
Porque, na verdade, não há escolhido. Todos somos escolhidos por Deus. Porque todos nós somos propensos ao bem. Mas o que nós temos escolhidos? Porque poucos são os escolhidos, porque poucos são os que escolheram a fidelidade a Deus e a doutrina de Jesus. Augusto fez uma matemática aqui. A equação seria os chamados menos os escolhidos é igual à vontade. Muito bom. E o Joaquim colocou, porque muitos deixam de trabalhar para isso. Exatamente. Então, vamos para a gente encerrar aqui, que a gente já chegou no nosso horário. O que seriam, então, essas montanhas, né? Vamos voltar no nosso título. A fé transporta as montanhas. A gente viu a fé sobre a ótica da fidelidade. O que seria, então, essa fidelidade que transporta essas montanhas? Quais são essas montanhas que Jesus está falando? Lembra que lá no começo Kardec falou? A gente deve considerar isso puramente do aspecto moral e não físico. Não é a montanha física. Quais são as montanhas? A gente pode colocar as montanhas como as nossas paixões, como os nossos vícios morais que a gente precisa movimentar. A gente precisa movimentar. E é para isso que os nossos esforços, a nossa vontade tem que ser dirigida, para que a gente seja fiel a Deus. A Val colocou aqui, montanhas seriam as dificuldades que encontramos no decorrer do processo evolutivo que percorremos. Exatamente. E essas dificuldades são morais, são interiores, né? Então, o que seria o orgulho? Para a gente dar alguns exemplos. Aí, ó, o Joaquim colocou o egoísmo, a vaidade. O Joaquim é rápido em escrever ali, ó. Os ciúmes, intolerância, né? A pessoa posta um negócio no Facebook, eu já não tolero, eu tenho que ir lá responder, tenho que criar atrito. Ah, eu não aceito a pessoa, ela postou isso, eu vou cancelar ela na minha rede social, né? A Tina colocou que as montanhas são as dificuldades da vida. Exatamente. Kardec coloca exatamente isso. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências à má vontade. Porque lá no Livro dos Espíritos, que a gente já viu ali, né? Que pelos mínimos esforços, ou seja, essa vontade, tendo a vontade, para os mínimos esforços, a gente consegue superar, né? Essas montanhas. E aí, para a gente encerrar, eu vou trazer aqui uma frase de Paulo de Tarso, que está em Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que me tocou profundamente durante um momento da minha vida, que é: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e anda, que o Cristo te iluminará. Gente, a cada momento que a gente vai alcançando um pouquinho de simplicidade, de humildade, bem-aventurados os pobres em espíritos, a gente vai abrindo um pouquinho da nossa visão, que é cegada pelo orgulho, das nossas montanhas interiores, dos nossos vícios. E aí a gente desperta naquele aspecto. Cada hora é um aspecto que a gente precisa trabalhar. Mas não basta despertar. Veja o que Paulo fala. Você já entendeu? Identificou sua dificuldade? Levanta. Levanta para a vida. Porque até então você está morto. Se você não está na verdade, né? Você não está fiel a Deus naquele aspecto, você está morto. Levanta para a vida. E anda. Faz o movimento. Se esforça. Que quando você fizer isso, o que vai acontecer? O Cristo te iluminará. E com o Cristo iluminando a gente vai longe, muito longe. Porque a luz do Cristo a gente não consegue dimensionar ainda. Bom, e aí para a gente finalizar então, eu perguntei qual que é o resumo da doutrina de Jesus. Algumas pessoas colocaram aí, eu lembro do Augusto especificamente, falando que é o amor. A gente pode resumir toda essa doutrina e essa fidelidade a Deus no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o mesmo que amar ao próximo como a si mesmo. E eu vou deixar aqui
uma pergunta do espírito José, que é o espírito protetor, que é uma mensagem que ele deixou em Bordeaux, 1862, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Gente, uma gratidão imensa, que vocês sintam aí as minhas vibrações de amor para cada um e cada uma que esteve aqui hoje, que a gente compartilhou esses conhecimentos, vocês responderam. Joaquim, vou usar a sua frase aqui do final, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Sigamos, então, com o Mestre Jesus, no caminho, na verdade, na vida, com esperança, com fé, com alegria, com fidelidade, de que a gente vai chegar lá, na felicidade eterna. Todos nós. E tudo passa. Tudo passa. Gratidão. Obrigada, Mai. Obrigada de verdade. Agradeço mais uma vez com a gente. Eu que aprendo como muito, já é de gente. casa, agora aguenta, né? Vou te chamar sempre. Claro, vai ser uma alegria, vai ser uma alegria. Gratidão para todo mundo aí que está colocando essas mensagens bonitas que a gente nem merece, não, né? Vocês que são muito bondosos, porque na verdade, quando a gente está aqui, a gente é só instrumento e a espiritualidade que faz praticamente o trabalho inteiro. A gente seria um orgulho maior do que eu já tenho em falar que esse mérito é meu, porque não tem como, gente. A gente que trabalha, a gente sabe que eles entregam realmente todo o trabalho, né? Então, gratidão imensa por tudo, aprendi bastante mesmo hoje. Muito bom ver os pontos de vista. Agradeço a todos. Mai, obrigada de coração. Fica com a gente, vou fazer uma prece agora. Então vamos agradecendo a Deus, agradecendo essa oportunidade, que nós possamos colocar essa fé em movimento, essa fidelidade em movimento, que nós possamos mostrar para Jesus que nós estamos no time dele, que queremos melhorar, que queremos fazer parte desse novo mundo. Que tenhamos um restinho de semana, um final de semana cheio de paz, harmonia e saúde. Agradecemos toda a equipe espiritual que esteve conosco e que nós possamos nos reunir mais vezes na semana que vem com toda a proteção possível. Graças a Deus. Obrigada novamente. Posso deixar um convite aqui no final? Pode, claro, eu ia até te falar. Convido o pessoal aí. Amanhã eu vou fazer uma live que eu vou fazer um pouco de uma continuidade do que a gente conversou aqui, porque eu vou falar sobre a lei de adoração, mas vai ser sobre a ótica daquela música do Gilberto Gil, Andar com Fé. Vai ser no Centro Espírita Bezerra de Menezes, e tá lá no Instagram. E se vocês deixa eu passar aqui qual que é o Instagram, mas se vocês quiserem entrar lá no meu também, que está escrito aqui, ó, que é @gostinho de espiritismo, lá também tem o link. Só pelo Instagram, tá, gente? @sebemjequié, que é o nome do município, né, da Bahia. Sebemjequié. Gratidão, espero estar com vocês amanhã também. Tchau, obrigada, gente. Tchau, Mai. Até a próxima. Beijinho. Gratidão, tchau.